A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar e que devemos orar uns pelos outros. A Bíblia também diz que Deus mudou toda a história de Jó quando ele parou de olhar para os seus problemas e começou a orar pelos seus amigos. Que coisa, oração intercessora, oração de uns pelos outros. É isso que a gente faz aqui. Se você tem um pedido de oração, deixe aqui nos comentários. Voluntários das mais diferentes igrejas, espalhados no mundo inteiro, vão orar por você. E é claro, eu vou orar com você também. Nessa oração da noite vai começar daqui a pouquinho, daqui a alguns segundos. Eu fico muito feliz de ter a sua companhia aqui. Que bom que você conseguiu chegar cedo, acompanhar esse momentinho prévio aqui antes de orarmos. Obrigado a você que deixa sempre o seu like, que não custa nada para ninguém, mas que faz toda a diferença na pregação do Evangelho. E olha, se você ainda não é inscrito aqui no canal, o que está acontecendo? Por que você não se inscreveu ainda? Se inscreva, é de graça, é gratuito. Aqui embaixo tem um botão para você se inscrever, ativar ali o sininho das notificações e aí na palavrinha todas, pronto, você já faz parte da nossa família, você é muito bem-vindo, bem-vinda aqui, sempre será acolhido em afeto, em amor cristão. Deus abençoe você, que Deus te proteja hoje e sempre. Eu tenho certeza que a oração da fé, ela pode muito em seus efeitos, inclusive na sua vida, na vida da sua família. Um grande abraço e vamos para a nossa oração da noite. Boa noite, Jesus, que a graça preciosa de Cristo esteja com você, com seus filhos, com a sua casa e que nessa noite haja descanso para a sua alma, reflexão para a sua vida e esperança para o seu futuro. A palavra do Senhor declara que todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Por isso, não desista. A vida, ela é dura. Muitas vezes a gente pensa em desistir, em sucumbir, mas Deus é maior do que os nossos problemas. Sabe? Lendo aqui os comentários nos pedidos de oração, ali no Bom Dia Jesus, uma irmã nossa, ela escreveu assim: olha, eu acho que Deus não existe. Eu clamo, peço, eu acho que Deus não existe. Sabe, eu escrevi ali para ela dizendo assim: toda dor constrói ou destrói. Toda dor constrói ou destrói. O que o inimigo quer é que essa nossa irmã sucumba, desista. Claro, se ela deixar de acreditar em Deus, ela perde o acesso ao único que pode tirá-la desse poço de destruição e de sofrimento. Eu quero que você se sinta acolhido aqui no Boa Noite Jesus. Eu não quero que seja apenas mais um vídeo no YouTube. Eu quero que seja um recado de Deus para você. E por isso, antes de gravar, eu oro, medito, estudo na palavra e imploro a Deus misericórdia, que Ele tenha piedade de mim, para que eu possa ser usado para falar ao seu coração. Hoje nós vamos entender por que o livro de Salmos é o livro mais amado de toda a Bíblia. O livro dos Salmos, ele tem características poderosas. Só que você que me ouve aqui nessa oração da noite, lógico, você já sabe, fique comigo aqui até o final, eu quero orar por você, quero orar pela sua família. Se tem um pedido de oração, deixa aqui nos comentários, nós vamos orar por você. Mas, olha, você que acompanha, você que está conosco aqui no Boa Noite Jesus, todas as noites, sabe que a gente faz uma pequena pregação da palavra de Deus, né? A palavra sendo aberta, a palavra do Criador querendo falar a você, querendo falar ao seu coração. E pela graça de Deus, eu creio
em nome de Jesus, que vidas serão libertas hoje à noite, que vidas estarão descansando em Jesus, lançando fora toda ansiedade, toda preocupação, todo medo, toda vergonha. Sabe, os salmos, eles precisam ser entendidos como um tesouro que nós precisamos cavar até encontrar as pérolas, as pedras preciosas que estão aqui nos salmos. Os salmos, primeira razão pela qual eu acho que são tão significativos e que você deveria ler os salmos todos os dias, sobretudo à noite antes de dormir. Os salmos, eles nos ensinam a buscar a Deus de todo o coração. Sabe, quando eu leio o livro de Salmos, eu entendo melhor quem é Deus e eu entendo por que Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Sabe, eu vou lendo os Salmos e eu vou percebendo que a maior alegria de Davi era estar na presença do Senhor. Eu acho interessante quando as pessoas dizem que a gente deve buscar Deus em primeiro lugar. Parece que as pessoas não pensam, né? Mas eu vou buscar a Deus, eu busco em primeiro lugar, faço o meu culto e aí eu vou trabalhar. Mas não é assim. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Orar sem cessar. Sem cessar é sem parar. Sem parar de orar. Conversar com Jesus é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. Ter intimidade com Jesus, ser amigo dele. Nossa, boa noite de Jesus de ontem, para mim acho que foi tão libertador, tão incrível. Eu amei tanto gravar o Boa Noite de Jesus de ontem, tanto. Olha, é a expressão do que eu entendo a caminhada cristã. Espero que você não tenha perdido Boa Noite de ontem. Cada noite nós temos aqui algo especial do céu para nós. Os Salmos, segunda coisa, os Salmos têm uma força poderosa e uma forma poderosa para nos acalmar. Quantas vezes eu já estive em angústia? Às vezes é por um filho, às vezes é por outro filho, às vezes é por causa dos meus erros. E quando eu oro a Deus, e eu abro a Bíblia e eu começo a ler o livro dos Salmos, Deus sempre fala comigo. Os Salmos nos acalmam e Deus fala conosco através dos Salmos. A minha Bíblia toda ela é grifada, mas nenhum livro é mais esmiuçado do que o livro de Salmos. Nesse livro existem as profecias da vinda do nosso Salvador Jesus. Aqui existe consolo para a nossa alma. Aqui eu encontro paz. No livro de Salmo, meu coração se enche de esperança. Eu fico pensando, meu Deus, por que as pessoas não leem isso? Isso é tão incrível, tão maravilhoso. Os Salmos, eles trazem paz, refrigério, calma. Me ensina tanto, Senhor. Por que as pessoas não começam a ler a Bíblia pelo livro de Salmos? Se você não sabe por onde começar, comece por esse livro. Os Salmos, terceira coisa, os Salmos nos ajudam a desenvolvermos a coisa mais importante da caminhada cristã, que é a intimidade com Jesus. É a intimidade com Jesus. Olha, eu quero ler para você algo que na minha Bíblia está sublinhado e ainda está com um asterisco vermelho do lado. No Salmo 3, no verso 3, no final do verso 3, vou ler o verso 3 inteiro para você.
Olha só o que diz, preste atenção. Salmo 3, verso 3. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Que coisa incrível isso, que coisa incrível. A glória de Davi não era ter matado milhares e milhares de filisteus. A glória de Davi não era a cabeça do gigante. A glória de Davi não era o arrecadar dos recursos para o templo, nada disso. A glória de Davi era o Senhor. Ele declara: o Senhor é a minha glória. Mas onde está o asterisco é a última parte do verso 3 que diz: e me fazes andar de cabeça erguida. Sabe por que Davi falou isso? Porque esse é um salmo profundamente emotivo para Davi. Sabe quando ele escreveu o Salmo 3? Ele estava fugindo de Israel porque seu filho, Absalão, queria matá-lo e roubar dele o trono. E enquanto ele fugia, pessoas o amaldiçoavam, seu próprio povo. Ele fugia à noite, junto com os seus fiéis, aqueles que permaneceram firmes ao lado de Davi, mas ele foge de Absalão e de todo o exército de Israel, no meio da noite. E na fuga, pessoas o xingavam, o amaldiçoavam. Davi, que só fizeram o bem para Israel, depois de ter sido perseguido por anos e anos e anos, pelo menos 2 décadas, ele havia sido perseguido por esse exército, porque Saul estava perseguindo ele. Viveu sozinho nas cavernas, até que a escória, os fugitivos, os bandidos, assassinos, ladrões, que estavam foragidos, se tornaram os valentes de Davi e se converteram. E agora ele está fugindo de novo. Só que ele declara: o Senhor é o escudo que me protege. O Senhor é a minha glória. E é o Senhor que me faz andar de cabeça erguida. Alguém tem humilhado você? Alguém tem pisado nas tuas emoções e sentimentos? Sabe, às vezes é dentro de casa isso. Às vezes é o marido. Às vezes é a própria mãe. Às vezes é um filho. Às vezes na igreja. A gente nada é a mesma coisa. A gente entra na igreja e sai. É a mesma coisa que não tivesse ido. Quem tem ferido você, humilhado, pisado em você? Quem tem acabado com as tuas esperanças de tanta dor que tem promovido em você? Você pode dizer hoje que o Senhor faz você andar de cabeça erguida. Então eu quero que você, em nome de Jesus, escreva no código espiritual de hoje: vou andar com a cabeça erguida. Quer dizer isso? Escreva aqui nos comentários, olha o nosso código: vou andar de cabeça erguida. Ninguém pode te acusar, ninguém pode te condenar, porque Jesus é o teu Salvador, é o teu libertador, e o teu valor é medido na cruz do Calvário e não pelas palavras baixas de alguém sobre você. Eu desafio você a ler com amor o livro de Salmos, de estar com Jesus no livro de Salmos e permitir que Ele fale com você através desse livro. Comece com o Salmo 1. O Salmo 1 é incrível, é maravilhoso. Ele diz: como é feliz
Aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Assim começa o Salmo 1, o primeiro salmo da Bíblia. Mergulhe na palavra de Deus. Venha para águas mais profundas. Para de gastar teu tempo com Netflix, com um time de futebol. Para de gastar teu tempo com políticos. Para de jogar fora teu tempo porque você está jogando a tua vida. Desliga todos esses barulhos e mergulha na palavra. Ali você vai ter a água da vida. É na palavra. Ouça boas músicas, louvores ao Senhor. Coloca um hino para você cantar aí no seu coração. Lembra daquela música Além do Rio Azul? Que hino lindo, que hino maravilhoso. Tantos hinos lindos. Sabe, eu estou terminando, já está bem no finalzinho, de ler um livro chamado A Cabana. Tem um filme dele também. Você já leu esse livro? Meu Deus! Eu chorei várias vezes lendo esse livro. O Espírito Santo inundou o meu ser em vários momentos e quebrantou meu coração. Que livro espiritual! Que livro incrível! Que livro iluminado! Sabe, é lógico, é uma alegoria. Então ele é fácil de ler, ele é gostoso de ler. Até quem não tem um hábito de ler, que não gosta muito de ler, vai se encantar. Porque ele é fácil, ele é gostoso de ler, de passar tempo. E olha, eu perdi às vezes as contas de quantas vezes o meu filho me pegou chorando. A minha esposa falou assim: o que está acontecendo? Eu falei: não, estou lendo o livro. Porque o Espírito, ele tem usado esse livro. Você lê bons livros, lê livros cristãos. Eu digo para você, leia esse livro, A Cabana. Ele não é um tratado teológico, não é isso. Não estou dizendo que ele tem a teologia perfeita. Aquilo é uma alegoria, é uma história. Mas ela é linda, ela é linda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar até o link aqui na descrição do vídeo para você entrar. Eu acho que vende aí em qualquer livraria. Eu vou achar o link aqui, vou colocar aqui para você clicar para você ter esse livro. Porque olha, sabe, a gente precisa cantar hinos, ler bons livros, orar mais, ler mais a Bíblia, ler a palavra de Deus. Eu sei que você talvez esteja muito cansada, exausta e não tenha forças nem para orar. Eu sei que não é fácil, eu já vivi isso. Não se esqueça que eu já estive no fundo do poço. Mas acredite, é daqui para cima. Você não está ouvindo Boa Noite Jesus por acaso. Eu louvo a Deus pela tua vida. Louvo a Deus pela tua existência. E eu sei que Deus ama você. Eu sei que Deus ama você. Olha, eu quero orar com você. Mas se você, depois aqui do Boa Noite Jesus, quiser receber minhas meditações que eu escrevo, que eu brinco que são minhas meditações secretas, eu vou colocar também aqui na descrição, eu vou colocar o link para você saber como que você faz para poder receber todos os dias as minhas meditações escritas, tá bom? Deus abençoe você e Deus abençoe o seu lar. E agora juntos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado pelo livro de Salmos. Pai, eu espero que teus filhos e tuas filhas possam ler esse livro, meditar em cada salmo, e que o Senhor fale a mente e ao coração deles, como o Senhor fala ao meu. Eu vejo aqui pessoas que precisam andar de cabeça erguida,
Por isso estão escrevendo aqui que vão andar de cabeça erguida, porque é o Senhor quem faz isso por nós. Há tantos pedidos de oração aqui, Senhor. Por favor, tenha piedade. Faça morada no nosso coração, responda-nos. E se recebermos, Senhor, a graça e a bênção, voltaremos aqui nesse mesmo espaço para agradecer, testemunhar e louvar o Teu nome. Bondoso Pai, assim como o Senhor cuidou de Davi, cuida de nós. Cuida dos nossos filhos. O Senhor sabe que não temos fé. O Senhor sabe que não temos mais forças, estamos tão cansados. Mas nós confiamos na Tua libertação. Nós confiamos no Teu perdão, no Teu abraço. Um abraço que cura, que promove, que devolve a alegria, que regenera as forças. Por isso, Senhor, abraça cada um de nós agora. Abraça, Senhor, precisamos tanto do Teu abraço. Que o Teu abraço, Senhor, nos cure. Que o Teu abraço, Senhor, mude o nosso coração. Que o Teu abraço seja a Tua unção e o derramamento do Teu Santo Espírito em nós. Perdoe, Senhor, perdoa-nos. Cuida de nós, Pai, cuida de nós. Lava-nos, salva-nos. Tem piedade, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar. Eu vou dizer uma coisa para você, se você ficou até aqui, eu louvo a Deus pelo teu nome e pela tua vida. Obrigado a você que compartilha, que deixa o seu like. E dentro de 2 minutos, vai ter uma tela preta agora. Eu vou colocar para você na sequência uma pregação minha, que o Espírito Santo me orientou a colocar para você. Eu não sei quem vai ouvir, poucos talvez. Talvez só uma pessoa vá assistir esse sermão agora. Mas se esse sermão que o Espírito colocou no meu coração para deixar aqui for para você, eu já agradeço a Deus, prostrado diante dele, porque eu sei que pode salvar toda uma vida, uma família e uma geração. Então, se você quiser, você pode desligar e a gente se encontra amanhã, 15 para as 6 da manhã, no Bom Dia Jesus, ou ficar aqui um pouquinho mais, 2 minutinhos. Vai começar para você, não precisa apertar em nada. Vai começar um sermão que Deus vai colocar para você. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que a gente precisa saber é, muito bem, se eu estou sendo salvo, eu estou sendo salvo do quê? Se eu estou sendo salvo, eu tenho que estar perdido, eu preciso ter um problema para ser salvo. E você está sendo salvo por alguém, porque senão você conseguiria resolver seu próprio problema, não seria uma salvação. A salvação é quando alguém, que não é você, consegue te ajudar de um problema que você tinha. Qual é o nosso problema? Nosso problema é a morte. Ok? Esse é o seu problema, a morte.
A morte dos seus neurônios, a morte das suas células, a sua degeneração física, a degeneração moral, a degeneração física. Nós estamos morrendo. Nosso problema é a morte, ok? O envelhecimento é a morte. Então, nosso problema é esse. A Bíblia declara como a nossa principal inimiga, a morte. Se você não concorda comigo, imagine uma mãe que perdeu um filho. Aí você vai entender que a morte é a nossa inimiga. Morte é o seu inimigo. Esse é o nosso problema. Nós estamos sendo salvos da morte. Por quem estamos sendo salvos? Aí a Bíblia responde. Atos 4:12. É o primeiro texto que nós vamos ler. Atos 4:12. E algumas coisas, sobretudo a base do que eu vou colocar aqui, você perceberá que ela é conhecida de todos. E vai chegar o momento onde eu vou começar a te apertar, e aí você vai ver que você talvez não saiba tanto quanto gostaria de salvação. É lógico que nós não vamos esgotar o tema, é óbvio que esse sermão não vai conseguir abranger todo o tema da salvação. Eu vou fazer e tentar fazer um resumo claro, e eu sei que por ser um resumo, faltará informações, faltará textos, e eu sei que serei criticado porque eu não citei um texto ou outro, mas isso aqui é um resumo de um estudo muito profundo que é sobre soteriologia. Muito bem, Atos 4:12 declara o seguinte: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só existe salvação em quem? Em Cristo. Só existe salvação em quem? Em Cristo. Em Cristo, em Jesus. Existe salvação em Ivan Saraiva? Não. Tem certeza? Absoluto. Mas eu até fiz a barba aqui embaixo hoje. Não tem? Não tem salvação. Não tem salvação em Ivan. Tem salvação em Pedro? Não. Em Paulo? Não. Em Joaquim? Não. Ok. Só existe salvação em Cristo. Então, se só existe salvação em Cristo, só existe perdição em quem não está em Cristo. Só existe um jeito de você ser condenado e só existe um jeito de você ser salvo. Eu sou salvo só no nome de Jesus e eu só posso me perder se eu estiver sem Jesus. Todo o resto é conversa fiada. Salvo em Jesus, ponto. Condenação, se eu não estou em Jesus. Todo o resto é periferia. Só existe um nome pelo qual importa que você seja salvo. É só Jesus. Só Ele. Alguns anos atrás, eu estava estudando sobre o tema salvação e eu estava buscando na internet uma série de coisas, né, sobre salvação. E aí então tinha um site dizendo assim: acesse esse site e você será salvo. Eu falei, vou acessar, né? Eu pensei, tomara que seja de graça. E era de graça. E aí eu acessei, aí o site era assim, era uma página em branco dizendo assim: se você aceita Jesus como seu salvador pessoal, clique aqui. E eu fiquei, vou ou não vou? Falei, vou, né? Aceita Jesus como seu salvador pessoal, clique aqui. Eu cliquei. Aí veio uma imagem assim dizendo: parabéns, você está salvo. Certo ou errado? Certo. Certo ou errado? Certo. A salvação é num clique? Não. Aí, tá vendo, gente? Já divide, né? Tá certo ou tá errado? Tá errado, aí a gente não sabe mais. Tá certo. Por que tá errado? Por que tá certo? A gente não sabe bolhufa de salvação. E por não sabermos sobre salvação, é que as heresias vão sendo formadas na nossa mente. Vamos problematizar ainda mais.
Eu sou salvo em Jesus, sim ou não? Sim. Ok. Sou condenado sem Jesus, sim ou não? Sim. Ok. Base. Uma vez salvo, eu estou salvo para sempre? Não. Então eu posso aceitar Jesus e aquilo não me vale de nada. Uma vez que eu aceito Jesus e eu sou salvo só por Jesus, eu posso me perder uma vez que eu já aceitei Jesus? Porque se você pegar e falar assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Se você crê nisso, eu quero dizer para você que você está junto com 99% da teologia evangélica do planeta. Se você crê que uma vez que você está salvo para sempre, você está com 99% de todos os protestantes evangélicos do planeta Terra. Se você não crer que uma vez salvo, salvo para sempre, você está aí com 1,5%. E aí começam as divisões. A maioria acha que uma vez que você aceitou Jesus, certo? Você aceitou Jesus, você está salvo, não importa o que você faça, você está salvo. Outros dizem assim, não, eu posso aceitar a salvação e depois negar essa mesma salvação. Eu posso aceitar hoje Jesus na minha vida e amanhã eu posso negá-lo. E se eu negar Jesus hoje, a aceitação que eu tive com ele ontem não vale mais, porque a salvação é no dia de hoje. Essa é uma outra teologia. E aí, quem que está certo? A maioria ou a minoria? E aí, lógico que essas são as duas crenças mais populares. Mas existem outras também. Quem está certo? Todo mundo? Ninguém? Isso não importa? Não é relevante? A problematização da salvação, ela é real. E ela precisa ser vista à luz da Bíblia. Porque se nós não entendermos esse tema, você vai pegar e dizer o seguinte, ó, esse aqui está salvo, esse aqui está perdido, aquele ali está condenado, aquele ali não está condenado. Vocês querem ver uma coisa interessante? Por exemplo, honrar pai e mãe é um mandamento de Deus, sim ou não? Sim. Sim. Qual é o mandamento? Primeiro, segundo? Terceiro? Terceiro? Qual que é? Honra o pai e a mãe. Eu vou dar 10 minutos para vocês procurarem. Honrar pai e mãe é um mandamento. Uma das definições de pecado na Bíblia é que pecado é a transgressão da lei. Se eu desonro meu pai e minha mãe, eu estou em pecado, sim ou não? Sim. Ok. E o pecado, o salário do pecado é o quê? Morte. Morte. E se eu não me arrepender desse pecado, o que vai acontecer? Vou morrer. Aí o que acontece? Se eu cometo um pecado e eu não me arrependo do pecado e eu não recebo o perdão do pecado, mas eu aceitei Jesus na minha vida, no meu coração, eu amo Jesus e etc e tal, mas eu desonrei o pai e a mãe, eu não acho que eu desonrei pai e mãe, porque eu já dizia Protágoras, eu sou a medida de todas as coisas, e eu acho que eu não desonrei pai e mãe, mas vamos imaginar que eu tenha desonrado o pai e a mãe. E eu desonrei o pai e a mãe, eu não reconheço que eu desonrei o pai e a mãe, mas eu desonrei o pai e a mãe. Mas eu aceito Jesus na minha vida, no meu coração, e Ele é meu Senhor, e eu amo Jesus. E aí, eu estou salvo ou estou perdido? Sabe o que acontece? Nós não sabemos bolhufas. Porque cada um aqui de nós tem uma ideia. Você vai dar a sua opinião. Mas quem disse que a minha opinião, a sua opinião, é de fato o que acontece? Sabe qual é talvez o nosso grande problema? É que a gente não entende algumas coisas. Ou muitas. Abra sua Bíblia agora. Vocês perceberam que até agora eu só estou problematizando, né? Só para falar assim, realmente, não sei de nada. A ideia é essa. Aqui, vamos lá? Então abra sua Bíblia agora no livro de Efésios. Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Deixa aberto aí.
Eu quero falar para você, antes de nós lermos esse texto, que existem 3 dimensões da salvação. Passado, presente e futuro, que pode também ser apresentado como justificação, santificação e glorificação. 3 dimensões. O que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário teve a participação do Ivan? O sacrifício que ele fez, eu dei uma ajudinha para ele? Não. Ok? A salvação, ela foi conquistada unicamente pelos méritos de Cristo. Não teve a minha participação, nem a sua participação. Ok? Aí vamos pular a santificação e vamos para a glorificação. A glorificação é quando Jesus voltar a essa terra e vai transformar o nosso corpo. Certo? Ele vai transformar nossa mente, nosso caráter, nosso corpo. Isso é na glorificação. Eu terei parte no processo da minha glorificação? Eu vou me auto-transformar? Não. O papel é totalmente de quem? De Cristo. De Cristo. E aí agora a gente tem um grande meio que é o presente. Passado, presente e futuro. Nosso problema com a salvação não é em relação ao que Jesus Cristo fez, que para nós está tudo certo, o mérito é só dele, ele conquistou a salvação, morte substitutiva, ele morreu no seu lugar. A glorificação a gente sabe que é só da parte dele, que nada tem a ver com a gente, é ele que vai nos transformar, porque a gente não consegue se transformar. É por isso que a gente faz um monte de dieta e não resolve nada, porque a gente não consegue se transformar. Ok? Então, a verdade é essa. Então, o nosso problema com a salvação se dá na santificação. Agora, entenda um conceito teológico. Nós somos justificados pela graça, nós somos santificados pela graça e seremos glorificados pela graça. Então, você percebe que a graça, ela é o pano de fundo para todo o plano da salvação. Você é justificado pela graça, você é santificado pela graça e você agora é glorificado pela graça. Então vamos lá, Efésios, com esse pano de fundo, Efésios 2, aqui 8 e 9, diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. É dom de quem? De Deus. Dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação tem a ver com o que eu faço? Então como é que você me diz que se eu desonrar o pai e a mãe, eu estou perdido porque eu não me arrependi? Se a salvação não é fruto de boas obras. Para pensar numa coisa. Veja, eu não estou dizendo que você está errado a pensar assim, eu só estou levantando o porquê que você pensa assim. Pensa uma coisa, eu sou salvo pela graça, sim ou não? Sim. Então só existe um jeito de ser condenado, é se eu estiver fora da graça, sim ou não? Sim. Óbvio. Se eu sou salvo pela graça, só existe um meio, é graça. Então só existe um meio de perdição, qual é? Eu me afastar da graça. Estou na graça, estou salvo. Saio da graça, estou condenado. Graça, salvação. Fora da graça, não estou. Agora, a Bíblia declara que a salvação é um dom de Deus, isso não tem a ver com o Ivan. O Ivan pode fazer o que quiser. Eu posso dar vez no trânsito para todo mundo, eu posso ser gentil com todo mundo, eu posso devolver meu dízimo, eu posso entregar minha oferta, eu posso ser gentil com as pessoas, eu posso dar os parabéns para a Raquel que fez aniversário e está ficando velha, bem velha. Eu posso ser gentil, posso fazer tudo isso. E ainda assim, esses meus atos têm a ver com a minha salvação? Tem a ver com a minha salvação ou não tem? Ninguém sabe, né? Todo mundo com medo de responder, né? Já levou tanta bordada. Não. Presta atenção. Uns acham que tem, outros acham que não tem. Quem acha que não tem, é porque esse verso é claro e diz assim: olha, a salvação vem de Deus, não é fruto de obras, não é pelo que você faz, você pode guardar todos os mandamentos, não é isso que vai te salvar. Se guardar os mandamentos me salvasse, Jesus não precisaria ter vindo, sim ou não? Sim.
Era só obedecer os mandamentos e a salvação seria pela lei. A salvação é pela lei? Não, é pela graça. Então, salvação tem a ver com guardar mandamento? Aí já trava. Porque a gente foi criado para dizer que a gente precisa guardar os mandamentos para poder ser salvo. E aí a gente encontra alguns textos da Bíblia que mexem com a gente. Quer ver um outro texto que é complicado? Abra sua Bíblia, Tiago 2,17. Finalzinho da Bíblia. Aí eu prometo que com esse texto é o último texto que eu vou problematizar. Aí depois a gente vai pro sorriso, tá bom? Porque tem gente pensando assim, onde é que esse negócio vai parar? Né? Tem gente que já fica nervoso. Tiago 2,17. Tiago 2,17 diz assim, diz o seguinte: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Tiago diz o seguinte, é o seguinte, tá tudo certo, né? Paulo diz, olha, a salvação é pela graça de Deus, é a obra dele e não é por obras para que ninguém se glorie. Aí vem Tiago e ele diz o seguinte, olha, a tua fé, se não tiver obras, não vale de nada. Ora, mas eu não sou salvo pela graça mediante a fé? E aí a problemática, por isso que eu quero explicar, e com todo esse tema, para mostrar para você que as coisas não são tão simples. Há uma complexidade e a gente precisa passar tempo entendendo e estudando. E agora eu vou tentar harmonizar todas essas coisas. Nós somos salvos pela graça, somos santificados pela graça e glorificados pela graça. Quando a Bíblia ela apresenta esses textos, ela não está sendo contraditória. Ela está apresentando verdades que se complementam. O nosso problema, você já entendeu, não é no passado, porque a obra foi só de Cristo. O nosso problema não é na glorificação no futuro, porque a gente sabe que a obra é só de Cristo. O nosso problema é como eu vou viver a minha vida. Porque se você declara que eu posso fazer o que eu quiser se eu aceitei Jesus, eu projeto um liberalismo teológico onde a pessoa vai poder matar, roubar, fazer o que quiser e mesmo assim ela vai ser salva. E esse liberalismo choca você e a mim. Se por outro lado eu digo que eu tenho que seguir todas as coisas estritas, eu pergunto, existe alguém que consegue seguir e obedecer toda a letra da lei bíblica? Não tem. E aí a gente fala assim, então eu estou perdido. Porque a gente está sempre errando, está sempre pecando. E essa é a problemática. Então o que eu quero explicar para você, de uma maneira simples e didática, é que é o seguinte: a graça de Cristo, como qualquer outra coisa que Deus faz, o diabo contrafaz. São as contrafações. E existe uma graça no Evangelho que foi penetrada através da maldade e do Senhor das Trevas, que não é graça, é desgraça, é uma pseudo-graça, é uma graça de Araque, é uma graça mentirosa, porque a graça de Cristo, ela tem dois papéis. A primeira é te libertar do pecado, te salvar do pecado. A outra é te capacitar para vencer o pecado. Então, se a graça não transforma você, é porque você não está debaixo da graça. Porque a graça de Cristo, uma das principais, ou a segunda principal característica, é transformação de pessoas. Se você aceitou Jesus não sei quando na sua vida, e você é o mesmo, isso significa dizer que você pode ter sido batizado nas águas. Você pode falar em línguas, você pode fazer o que você quiser, sarapatear, rodopiar, cair no espírito para fazer o que você quiser. Se a graça ela não transforma o seu caráter e não transforma as suas decisões, escolhas e atitudes, você está vivendo uma mentira, você não está debaixo da graça.
Então, quando a graça me alcança, eu começo a mudar a minha maneira de pensar. O homem que batia na mulher, quando é alcançado por Jesus, ele descobre que gritar com a mulher é uma forma de violência e nem isso ele faz mais. O indivíduo que aceita Jesus e recebe a sua graça, ele descobre que o jeito dele tratar os funcionários, humilhando, pisando, debochando, lidando e chamando tudo de chão de fábrica, e a desconsideração, e segurando direitos do trabalhador, e querendo enrolar e pagar o mínimo possível. Esse indivíduo, depois que aceita Jesus, ele diz assim: não, eles não são empregados. Eles são meus irmãos, e agora eu vou tratá-los de outra maneira. Todos os direitos legais, civis, trabalhistas eu vou dar, e mais. Sempre que eu puder, eu vou ajudá-los para que eles possam ter uma vida melhor. Há uma mudança de atitude, há uma mudança de lógica. O indivíduo que era mecânico de carro, e ele chegava e falava assim: olha, a peça ficou, todas as peças aqui deu R$1.000, mas a minha mão de obra é 500, então é 1.500, mas ele sabe que na verdade é R$1.000 preço de balcão, mas como ele tem um cadastro na loja de peças, saiu por 300. E ele chegava para você e para mim e falava assim: é 1.000, porque se eu, Ivan, for lá e for comprar, eu vou pagar 1.000, mas eu paguei 300, então é o seguinte, ele vai pagar o preço da peça, eu vou colocar aqui o meu negócio, é 1.500, mas não foi. Esse indivíduo, quando ele aceita Jesus na sua vida, ele fala assim: não, a peça foi 300, e a minha mão de obra é 500, de maneira que você vai pagar 800. O indivíduo que aceita Jesus e ele recebe a graça, ele muda a forma de pensar. Ele chega um momento que ele vai pegar e falar: ele passou a vida dele na frente de um videogame. Mas um dia ele aceitou Jesus e a graça o alcançou, e ele falou assim: minha vida está acabando e eu estou na frente de um videogame. Começou com Mario Kart e está no Fortnite, porque ele passou todas as fases, Minecraft, ele foi passando por tudo. E aí ele chega uma hora que ele fala assim: não, minha vida não pode ser só isso, Jesus me salvou para uma novidade de vida, para eu ser uma pessoa relevante no mundo, para que eu seja luz e bênção para os outros. Então eu não posso deixar minha existência passar trabalhando, indo para casa, voltando do trabalho, e indo comer no restaurante e voltar para minha vida. Se a sua vida se resume a isso, é lógico que você vai ser infeliz. Agora, quando o indivíduo aceita Jesus na vida, e ele diz o seguinte: peraí, Jesus me salvou, isso aqui, como a gente cantou aqui, nós somos peregrinos, então o Senhor me ensina a caminhar, porque eu não sei como caminhar, então o Senhor me ajuda. Então peraí, isso aqui que eu assistia, eu não assisto mais. Essa música que eu ouvi, que eu gostava tanto, eu não vou ouvir mais. O indivíduo vai sendo transformado. Agora eu pergunto: essa transformação é mérito seu? Não, é mérito de quem? De Cristo. Porque é a graça que transforma. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Permitir que a graça atue na sua vida é fácil ou não? Não é fácil. Porque sabe o que acontece? A graça é o poder para você fazer aquilo que você não consegue sozinho. Mas é claro que você vai participar porque você tem livre-arbítrio. Você vai escolher ser influenciado pela graça ou pela propaganda da televisão. Você vai escolher o que vai moldar você. Se são os seus instintos ou se é a graça de Cristo. E no meio desse caminho, sabe o que acontece? A gente cai, a gente levanta, a gente se esfola.
Em um determinado momento a gente não consegue caminhar, a gente tem que rastejar. E sabe qual é o pior de tudo? É que está todo mundo nesse caminho. Alguns estão caminhando bem. Louvado seja Deus. Outros estão se rastejando. E aí alguns que estão caminhando bem olham para o que está rastejando e querem pisar no pescoço. Só que quando eles fazem isso, eles saem da graça. E aí são condenados. Porque eu só sou salvo na graça. Quando eu saio da graça, eu sou condenado. Então, se você está no caminho, é por isso que os verdadeiros cristãos, convertidos e que estão debaixo da graça, quando o irmão erra, ele é o primeiro a erguer a mão, dizendo assim: amigo, eu já caí 1 milhão de vezes. E um dia alguém me estendeu a mão, eu estou aqui para estender a mão para você. E a gente se une. Só que no meio desse caminho, Jesus Cristo dizia assim, vou contar um segredo. Jesus Cristo, ele disse assim: vai crescer joio no meio do trigo. Vai ter joio. Não é só trigo. E joio parece trigo. Tem cara de trigo, tem cheiro de trigo, tem forma de trigo, mas não é trigo. E o joio, ele veio para disseminar discórdia, briga, confusão, guerra, dissensão. O joio, Jesus Cristo, aquele que não mente, disse: vai ter joio. E quem que vai tirar o joio do trigo? Jesus, não sou eu e nem você. Então para de achar que você é trigo e que o outro é joio, porque nem um joio se acha trigo. Ou todo joio se acha trigo. Nunca fui bom em matemática. Todo joio acha que é trigo. O único capaz de saber quem é joio e quem é trigo é Deus, porque é Ele que lê o coração. Você não lê coração, você não lê nem mão, espero. Quem dirá coração? Então, se você não sabe, tem joio. E sabe o que a gente precisa saber? Quem é trigo? Trigo é aquele que estende a mão, é aquele que não julga, que não condena. Por isso é que é irresponsável qualquer um de nós decretar quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem está salvo, quem está condenado, porque a gente não sabe nada. A gente não pode definir: se esse aqui fizer isso, vai para o inferno, se esse fizer isso, vai. A gente não pode fazer isso. Então entenda, o nosso problema é o aspecto presente da salvação. E o aspecto presente é a santificação. E na santificação, como que ela acontece? Se for pelo meu esforço pessoal, é obra da carne, é trapo de imundícia, justiça própria, não conta nada. Se essa transformação vier da graça, eu sei que não é mérito meu, que o mérito é todo de Jesus. Então eu descubro que eu sou salvo, que a justificação é pela graça, que a santificação é pela graça e que a glorificação é pela graça. Então é assim: é possível alguém ser salvo sem obras? Não. Porque a salvação, ela se dá na graça, e a graça transforma. A graça produz obras. Mas eu não vou ser salvo por causa dessas obras, eu sou salvo por causa de um sangue derramado há 2000 anos lá no Calvário. Então, quando isso fica claro na minha mente, na sua mente, e eu entendo que a santificação, ela é a obra do Espírito Santo na minha vida, e que o Espírito Santo tem uma forma de trabalhar com o Marcos que é diferente de trabalhar com a minha. A forma como o Espírito Santo trabalha com a Fabiana é diferente da minha forma, porque a Fabiana é uma outra pessoa e eu sou um outro ser. Então não tem como o Espírito Santo trabalhar da mesma forma, porque não vai dar certo. Eu tenho um monte de defeito que ela não tem. Ele precisa trabalhar coisas na minha vida que não precisa trabalhar na vida dela. É assim. Agora, por quê?
a Fabiana é mais espiritual do que eu, porque ela tem menos defeitos do que eu, porque ela tem uma maturidade espiritual maior do que a minha, significa que eu estou perdido? Não. Significa que ela pode me julgar? Não. Significa que cada um de nós está num estágio. Uns estão mais para frente, outros estão mais atrás. Aí o apóstolo Paulo chega para mim e para você e ele diz assim: olha, gente, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor. A salvação é para todos. Não tem essa de só os primeiros 5 vão chegar e vão ganhar. Não. Todo mundo que estiver no caminho estreito, no bom caminho, que estiver com a graça de Cristo, alcançará a misericórdia. Queridos, que Deus abençoe você e a mim. Só um resumo sintético em um sermão. Há outros aspectos da salvação, há outros milhares, não vou dizer milhares, mas centenas de textos. Existem outros aspectos que não foram abordados aqui, mas é um resumo para que a gente tenha clareza sobre esse tema. Que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus nos proteja e nos cuide sempre. Vamos juntos orar. Amém. Bondoso Pai que estás nos céus, obrigado porque a salvação não está em placa de igreja nenhuma. Obrigado porque a salvação não está nos líderes religiosos. E obrigado porque a salvação não está nas nossas obras. Obrigado porque a salvação não depende de nós. Te agradecemos porque ela foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Te agradecemos porque a graça nos habilita a termos fé, a graça promove santificação e a graça nos possibilita a glorificação. Que possamos estar na Tua presença a cada instante, a cada momento. Salve-nos para a Tua honra e Tua glória. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.